Estão me ouvindo? Vou colocar meu Sim, fone aqui. professor. E ouvimos perfeitamente. Essa webcam geralmente não funciona. Tá, liguei aqui só para testar. Bom, a Andresa me pediu para falar um pouco sobre o projeto, que eu coordeno aqui, o projeto de extensão. E na nossa conversa, a ideia seria dar um exemplo de uma relação entre teorias de aprendizagem e um produto, certo? Então, não estou dando uma aula sobre o tema, eu vou apenas descrever, resumidamente, a trajetória desse projeto e como que um repertório teórico, que foi o tema que a Andresa usou, que eu gostei do termo porque implica diversas fontes, você pode usar diversas linhas, diversas ideias de diferentes teóricos para montar esse seu repertório, e como isso foi fundamental para chegar no produto que a gente tem hoje. Obviamente, é um projeto aí já tem quase 3 anos e meio, e foi testado, refeito, testado, refeito, testado, refeito. Então, eu tive bem mais tempo do que o que vocês terão no curso de mestrado, certo? Vou compartilhar a tela agora, começando aqui por uma apresentação, selecionando aqui uma guia. Chegou aí para vocês a tela? Sim, professor, Pronto. perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Nós criamos um projeto de extensão aqui no IF em 2018, chamado Educação na Palma da Mão. E esse termo, esse título, tem dois objetivos, né? O fato de colocar material didático digital de qualidade no smartphone, que está na palma da mão das pessoas, e também nós tínhamos a ideia inicial de fazer bastante conteúdo em Libras. Topamos com o problema do intérprete, foi bem mais difícil do que a gente imaginava. Então, hoje a gente não tem no nosso projeto Libras, tem um ou outro exemplo que serve apenas para mostrar que é possível, tá? Mas não faz parte do corpo do nosso projeto hoje aulas em Libras, porque a gente não tem intérpretes, eu não sei Libras, tá? Posso falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Bem, vamos começar. Seguindo aqui a linha que a Andresa passou, fazer aqui uma discussão bem geral, repito, não é uma aula, na verdade, aqui eu fiz uma sistematização de como foi o trajeto desse projeto de extensão. Surgiu uma demanda. Qual era a demanda? Eu recebi no começo de 2018 2 alunos surdos. Eu nunca fui treinado, nunca tive nenhum tipo de curso para trabalhar com alunos surdos. Eu sobrepus as telas aqui e eu estou conseguindo ver o chat aqui, então, agora. Então, vamos lá. Surgiu essa demanda, certo? Eu recebi 2 alunos surdos. Eu fui notificado também que nessa mesma turma teria outros alunos com necessidades educacionais específicas. Ou, na verdade, eu teria um outro termo que é chamado público-alvo da educação especial, com diferentes características. Eu fui avisado disso uma semana, no máximo 2 semanas antes de começar as aulas. Cara, o que você consegue fazer em 2 semanas? Nada. Mas eu pensei, bom, o aluno surdo, eu tenho um material escrito, eu tenho as apostilas, eu sempre já trabalhava com apostila impressa, depois passei a colocar essas apostilas online em um site, então eu tinha bastante material escrito, e eu pensei, tá de boa, os garotos vão trabalhar com material escrito, se eu precisar reescrever, colocar mais detalhes, olha o que estava na minha cabeça, se eu precisar escrever mais, para detalhar mais, para colocar explicação verbal no texto, eu faço, não tem problema, vai ser de boa.
Então, eu entro em sala de aula e os alunos não sabem ler. 2 alunos surdos não sabem ler. Vocês podem me interromper a qualquer momento, certo? Todo o planejamento que eu fiz para essa apresentação foi pensando que a gente vai interagir. Então, eu vou já provocar vocês aí. Vocês acham estranho o aluno surdo não saber ler? Bom dia, gente. Professor, eu tenho um aluno, tive em 2019, tive em 2020 também. Inclusive, nesse período de pandemia foi bem... Assim, a gente teve que se adaptar, né? Entre tantas adaptações, ainda essa com o aluno surdo. E eu também estranhei essa pergunta agora, me lembrou isso, justamente porque ele não sabe. Ele agora que está começando com algum domínio com as noções básicas de matemática e da leitura. E até eu conversando com a intérprete, ela explicou, né? Porque, assim, no caso, vem ainda lá da base a questão do ensino. Ela, por exemplo, é intérprete de Libras, mas, inclusive, ela explicou isso, que existe uma diferença do professor, né, de Libras, que seria o professor que ensinaria a ele a própria língua dele, a própria língua de Libras, dizendo melhor, e o intérprete. E desde a base não tem essa escassez, né? E aí, sem o auxílio do intérprete, do professor de Libras, junto com o intérprete, se dá, né, essa dificuldade do aluno surdo ter esse contato a ponto de realmente conseguir desenvolver essa leitura. E aí vai passando ano por ano e vai sendo aprovado devido à necessidade específica e passando, juntando, né? Uma bola de neve, que depois chega na gente bem maior. Perfeito, Ricláudio. Foi que série? Você, no caso, está fazendo um mestrado em ensino de física, eu pressuponho que você é professora de física. Sim. Aí se foi em que série? Aluno do segundo ano. Em 2019, eu tive um aluno do primeiro ano, médio. Certo. E em 2020, que inclusive estamos concluindo o ano 2020 no estado essa semana, esse aluno no segundo ano. Segunda série, né? Que hoje em dia é série, não é mais... Então, pessoal, eu passei por tudo isso aí que Cláudia falou, certo? Descobri que os garotos, igualzinho que ela disse, os garotos não sabiam ler, eles escreviam com a letra muito bonita, porque era um processo de reprodução, mas ele não sabia o que estava sendo dito. Ele copiava, ele reproduzia do quadro, como se fosse um desenho, mas ele não entendia o que estava sendo escrito. E eles também só sabiam as 4 operações com números inteiros. Uma dificuldade monstruosa, acho que eu consigo mostrar aqui, nem coloquei aqui no link, mas depois eu procuro aqui no computador, eu mostro. Uma dificuldade imensa foi trabalhar números negativos. Então, essa foi a demanda número 1 que apareceu. A partir daí, esses garotos me fizeram olhar para todo um universo de alunos. Aí a gente criou alguns termos, tá? Que eu vou colocar aqui, não estou supervalorizando nenhum desses termos, mas eu precisei dar nome a algumas coisas porque eu não estava achando na bibliografia. Então, vocês sempre tiveram alunos com dificuldades crônicas de aprendizagem. O que é isso? Eu estou juntando tudo. É aquele aluno que o nosso treinamento, a nossa formação não consegue fazer com que ele entenda. Eu vou falar de mim, não estou falando de outros professores. Embora eu saiba que o que aconteceu comigo, eu escutei vários outros professores dizer a mesma coisa ao longo da minha vida, né, profissional. Então, muitas vezes, o que eu achava? Não, o garoto não quer estudar, a família não cobra, ele não se interessa, ele não quer. E eu sempre utilizei esse argumento. E aí, quando esses 2 garotos surdos chegaram, eram 3, tinha uma menina, mas ela terminou saindo do IF, consegui acompanhar de forma alguma. Os outros 2 garotos fizeram um esforço monstruoso, passavam o dia inteiro aqui, tiveram um monte de aulas de português, um monte de aulas de matemática, básica mesmo, para aprender a trabalhar com número decimal. Cara, foi um trabalho imenso, feito por outros profissionais, né? Eles eram meus alunos em física. Então, a primeira coisa que eu tive que descobrir
Que descobrir não, que aceitar é que não existe nenhuma proposta metodológica de ensino de física para um aluno que não sabe ler. Eu tive que aceitar isso, cara. Infelizmente, se eu fosse cobrar de mim que eles aprendessem física sem saber ler, eu disse, cara, eu não faço a menor ideia, e sem saber matemática, porque as 4 operações não é matemática, eu preciso de equação, eu preciso de potenciação, eu preciso de equação que envolva soma, subtração, divisão, parênteses, né? Enfim, era esse problema, cara. Aí eu resolvi tentar fazer alguma coisa. E aí começou, né, esse projeto. Então, vou parar o histórico por aqui, senão a gente passa muito tempo contando essa história e ela não é o ponto, não é um dos objetivos. A Ricláudio está dizendo que o produto será voltado para esse enfoque, material para alunos surdos. Bom, Ricláudio, então eu espero aqui dar alguma ajuda, alguma contribuição. Vamos lá. Surgiu uma demanda. Qual era a demanda? Necessidade de material didático adaptado para alunos com necessidades educacionais específicas. Olha só. Eu tinha uns encontros com esses garotos no turno inverso, que a gente chama aqui no IF de CAP. E tinha intérprete no começo do ano, no começo de 2018. E a gente descobriu que se trabalhasse de forma bem concreta, bem visual, aqui no laboratório, eles conseguiam aprender, eles conseguiam entender na hora. Porém, se eu fazia uma aula com eles na segunda-feira, na quarta-feira é como se eles nunca tivessem visto aquilo. Então, aí eu vou começar a jogar. O esquecimento, pessoal, é quando aquela informação que lhe é apresentada não é... o aluno não se apropria dessa informação. Então, essa informação não é tomada, não é absorvida. Faz sentido apenas naquele momento em que está sendo apresentado, mas essa informação não foi ancorada na estrutura cognitiva do aluno. O aluno não reescreveu essas informações da sua estrutura cognitiva, ou seja, não construiu um significado para essas informações. Se esse processo de construção de significado ocorre, depois de um ano sem ver aquilo, o nome que se dá não é esquecimento, é obliteração, porque é uma informação que não está mais disponível para acesso imediato, porém uma breve revisão resgata a ideia central, resgata os conceitos básicos. Aquela história de andar de bicicleta. Você pode passar 10, 15 anos sem andar de bicicleta, você não vai voltar, depois de 10, 15 anos, a pedalar exatamente como antes, mas você também não esquece. Mas o que estava acontecendo com eles era realmente o esquecimento, era como se a informação trabalhada na segunda-feira escorregasse na estrutura cognitiva do aluno e se perdesse. Na quarta-feira a gente não tinha mais nada. Então eu tive que trabalhar com eles, por exemplo, sistema de coordenadas cartesianas. Não fazia sentido, ele trocava o X pelo Y direto, vertical com horizontal. Eles não sabiam o que era vertical, não sabiam o que era horizontal, não sabiam o que era projeção, nunca tinham visto um sistema de coordenadas na vida. Fomos trabalhar, aí a gente fez várias atividades, consegui algum resultado com isso. Fomos trabalhar propriedades de triângulo retângulo. O que eu fiz? Desenhei um monte de triângulo no papel, imprimi, né? E trouxe para o laboratório com a régua. Eles mediam os lados, anotavam em uma tabela, aí depois a gente foi explicar o que era potenciação, no caso, elevar ao quadrado, aí elevava esses números ao quadrado e a gente mostrou o teorema de Pitágoras sem fórmula, apenas eles fazendo as medidas e percebendo que a soma do quadrado dos catetos era aproximadamente igual ao quadrado da hipotenusa. Por que aproximadamente? Porque a gente estava usando régua. Então, tinham erros na medida. Aí a gente conseguiu trabalhar. Agora, cara, assim, um esforço monstruoso e muitas aulas. Aí, a professora Vanessa aqui do NAPNE, criou um projeto de monitoria com alunos de física e de matemática para esses alunos surdos. E aí, os alunos da monitoria ficavam fazendo todo esse trabalho com os alunos surdos no laboratório. Eu fazia uma aula em sala de aula com o intérprete, e depois esses meninos iam para o laboratório com a monitoria. Mas assim, cara, a parte da matemática era muito fraca. Ou seja, a gente precisou fazer uma forte adaptação curricular.
Então, o que eles viram de física foi só as ideias gerais. Cara, eu diria que o que ele viu de física é ciências do ensino fundamental e superficial, tá? Mas saiu com algo que dá um conceito de corrente elétrica, o conceito de força. Esses conceitos gerais foram trabalhados com esses alunos. O que a gente percebeu? Que a gente faz um trabalho presencial, ou seja, eu dou aula em sala e tenho um intérprete. Eu procuro ser mais visual na sala de aula, etc. Depois, esse aluno surdo tem um encontro com a monitoria ou com o professor no contratempo, beleza. Mas o que acontece? Ele não tem como estudar em casa. Pergunta, algum de vocês, em uma disciplina minimamente séria, já conseguiu se apropriar desse conhecimento apenas com a aula? Alguém aí aprendeu, pode dizer que teria aprendido cálculo apenas assistindo a aula do professor? Ninguém vai responder? Pois é, né? Mas o aluno surdo é essa a realidade dele. O que ele tem hoje é a aula expositiva de um professor que está ministrando a aula para alunos ouvintes. O surdo ali é minoria. Existe um intérprete. Deixa eu falar alguma coisa aqui rapidinho sobre essa realidade da cultura surda, já que a Ricláudia está trabalhando nessa área. Você vai encontrar, Ricláudia, isso aqui que eu estou dizendo, tem vários trabalhos de TCC. Alguns, pelo menos. É o seguinte, eu explico o que são as 3 leis de Newton. Eu tenho um aluno surdo em sala, eu não sei Libras. Tive que praticar muito e estudar também por conta própria, Giovanni. Sim, exatamente, Andrés. Esse estudar por conta própria, Giovanni, é porque você tinha material didático. Praticar é porque você tinha acesso a exercícios que você compreendia a pergunta, compreendia o problema. E se o aluno surdo não tiver como um material didático para estudar e não tiver exercícios para ele fazer, certo? Então, muito bem. Alguém me lembra do que eu estava falando? Ah, sim. Então, eu estou dando aula sobre leis de Newton. Pessoal, quem é que está explicando, Ricláudia, me diz aí, quem é que está explicando leis de Newton para o aluno surdo? Professor, repete, por favor, que cortou. Sim, pronto. Eu estou numa sala de aula onde eu tenho 35 alunos ouvintes, 2 alunos surdos, eu não tenho Libras, eu não sei Libras, mas tem um intérprete ao meu lado. E eu estou explicando leis de Newton. Quem está explicando leis de Newton para o aluno surdo? Na minha visão, né, não sei, até porque no primeiro ano a intérprete, o primeiro momento que eu tive o primeiro aluno, a intérprete chegou já no final, e aí foi uma dificuldade gigante, porque eu tentava me explicar e não sabia nada. Aí, o outro que eu tinha intérprete desde o começo foi o período da pandemia. Então, a gente passou um tempo curto, depois entrou a pandemia e a gente ficou trabalhando da maneira que foi dando para trabalhar. Mas, querendo ou não, quem está ensinando, de certa forma, é ela, né? Que, por sua vez, não tem total domínio. Pronto, exatamente. Eu estou explicando da minha maneira, né? Mas a visualização dele, de certa forma, do que eu estou explicando, não vai ser... Tudo bem que cada pessoa tem uma maneira de visualização diferente. E a dele vai ser mais diferente ainda pela minha escassez de conhecimento do que ele entende, né? Da forma que ele possa entender. É tanto que nesse período, você falando aí na parte, né, de ensinar física, a dificuldade e tal, o que é que eu fiz? A gente teve que simplesmente, infelizmente, abortar a ideia de trabalhar o cálculo da física com ele. Porque nem sequer em sala de aula a gente não estava, já estava de forma remota. Certo, mas eu vou voltar à pergunta aqui, Ricláudia. Vamos considerar o contexto aqui no IF. Eu estou na sala de aula com 35 alunos e tenho um intérprete do meu lado. Vamos considerar que esse intérprete nunca faltou, na verdade eles faltavam, certo? Porque só pode trabalhar de 2 em 2, porque cada um, eu tenho 1h30 de aula, o intérprete não pode passar 1h30 interpretando, então eles revezam 20 minutos um, 20 minutos o outro. Se um faltar, o outro não trabalha. Mas, enfim, vamos considerar que eles... Kelly, respondo já, viu? Vamos considerar que esses intérpretes nunca faltaram
Os alunos surdos estão em sala e eu estou dando aula de leis de Newton. Quem está explicando essa matéria para o aluno surdo? Clívia já respondeu, é o intérprete. Quem está explicando? Concorda? Agora, o que é que o intérprete está entendendo de leis de Newton? Eu não faço ideia. Olha o problema. Isso está em trabalho. Se você for no Google Escolar, cara, assim, é deprimente. Já estou lhe avisando. É possível, não desanime, não. Cuidado, apenas para não desanimar com alguns artigos que você vai achar no Google Escolar, porque eles praticamente jogam na nossa cara que não é possível. Mas é possível. Eu estou falando de alguns artigos, existem muitos. Mas tudo bem. Então, olha só, eu estou ensinando sobre leis de Newton. O intérprete precisa entender o que eu disse, e aquilo que o intérprete entendeu, ele vai comunicar ao aluno surdo. E o aluno surdo, por outro lado, vai passar uma outra peneira, porque é o entendimento dele, certo? O intérprete, ele fica de costas para o professor. O ideal era que ele ficasse de lado. Mas aí você tem um aluno hiperativo na sala, você tem um aluno autista na sala, porque essa é a nossa realidade. Então, o aluno autista, ele tem uma característica, pode ter uma característica que é de fixação visual. Se alguma coisa chamar a atenção dele, reiou-se, lascou-se. Ele não vai olhar para o quadro, ele vai ficar olhando para o intérprete. Não está entendendo nada, mas vai ficar olhando para o intérprete, certo? O aluno hiperativo pode ficar confuso com a movimentação do intérprete, a fala do professor, o quadro. Mas essa é uma realidade da qual a gente não tem muito como fugir, não. Mas preste atenção, eu expliquei sobre leis de Newton. O intérprete, em tempo real, teve que entender ali o que deu, certo? E passou para o aluno. Então, teve uma descontinuidade entre a minha fala e a do intérprete, outra descontinuidade entre o intérprete e o aluno. Deixa eu contar uma historinha. Fiz uma prova oral, tá certo? Com esses alunos surdos. Como assim? Com o intérprete. Eu fazia pergunta, o intérprete perguntava ao aluno, o aluno respondia para o intérprete e o intérprete me mandava a resposta de volta. Era sobre período e frequência e foi extremamente difícil. Porque eu não sei o que o intérprete entendia e quando ele me mandava a resposta, eu não conseguia configurar, eu não conseguia mensurar o que realmente estava correto naquela resposta. Então, teve uma hora que o aluno, para dizer o que era frequência, ele bateu rápido na mesa. Certo? E o que é período? Então, era só isso. A gente tinha feito, trabalhado com pêndulo no laboratório e tal. Então, assim, eu estou mostrando que existe uma realidade no que diz respeito a alunos com necessidades educacionais específicas, mas a gente vai deixar passar ou a gente vai atacar essa realidade? Como a Andresa falou, é desafiante. E é maravilhoso quando você percebe que eles aprendem. Eu tenho vários prints no meu celular de atividades que esses meninos conseguiram fazer 100 libras. Certo? Então, surgiu essa demanda. Olha só, o trabalho presencial, eu estou falando, vou direcionar aqui alguma fala para... porque ela não escreveu, ela só falou. Cláudia, tá? Mas fique à vontade. O trabalho presencial, ele estava indo até muito bem, mas o aluno não tinha material didático para revisar em casa, ou seja, ele vinha para o IF, ele tinha várias aulas no dia, ele tinha vários CAPs à tarde, e ele não tinha nada para estudar em casa, porque ele não conseguia entender os textos, certo? Aí eu tive essa necessidade de material didático adaptado para alunos com necessidades educacionais específicas. Se eu seguir esse caminho que eu estou seguindo, a gente vai falar até 11 horas, eu não termino nem esse slide aqui. Então, a gente vai ter que avançar. Eu vou responder a Kelly aqui. Meu trabalho não foi direcionado a alunos com deficiência visual. Agora, preste atenção. A deficiência visual... ele pode ter baixa visão, ele pode ter vários aspectos na deficiência visual. Se ele for cego, aí eu não tenho como fazer um material com contraste, etc, etc. Mas você pode conversar com um cego e explicar para ele o que é velocidade. Simplesmente, se você andar mais rápido, você leva um intervalo de tempo menor para chegar a um determinado local. Você pode explicar para ele o que é corrente elétrica, pode explicar para ele onde é que está o quadro geral da sua casa, você pode explicar um monte de fenômenos
Agora, resolver uma integral usando Braille, eu não conheço nada nesse formato. Estou falando aqui de uma física mais avançada. Mas o letramento científico-tecnológico é possível, sim, de ser dado a um deficiente visual. E existem muitos materiais que funcionam com o toque, tá certo? Então, você pode explicar várias coisas sobre vetores, etc., gráficos, usando o toque, tá? Mas não é a minha área o trabalho com estudantes cegos. Aí você precisaria procurar a professora Vanessa, que desenvolveu um trabalho que esse trabalho gerou vários artigos, vários premiados, e aí ela poderia lhe ajudar mais, certo? Bom, Pessoal, professora, rapidinho, professor Geraldo, já que você falou em Vanessa. Próxima terça-feira pela manhã, a professora Vanessa foi convidada para socializar a experiência, né, que ela vem realizando junto com os estudantes da cegos. inclusão do IF, mas mais especificamente... Exato. Ela trabalha com, ela é a coordenadora do NAP, só para eu corrigir, ela dá suporte a todos. Desenvolveu um trabalho muito específico com os alunos cegos, inclusive da licenciatura em física aqui. Isso. E ela vai estar na minha sala de aula, da disciplina equivalente a essa, que se chama lá Concepções Curriculares, no mestrado e doutorado acadêmico do IF. Então, ela vai estar, começa às 9 da manhã. Quando Vanessa for entrar, aí eu aproveito e coloco o link no WhatsApp dessa turma, para as pessoas que desejarem ouvir Vanessa, porque aí já engatilha nessa proposta, né, de ouvir Vanessa para quem vai trabalhar os estudantes cegos, que o professor Geraldo está ressaltando aí, tá bom? Aproveitar, porque a vida do todo professor é muito corrida, então, quando ele está fazendo exposição para um grupo, se a gente pode logo levar outro que também teria interesse, é muito melhor juntar, né? Claro, não vai ser um momento obrigatório, mas é uma alternativa interessante para vocês participarem, tá bom? Pronto. Kelly, eu concordo plenamente com você. Então, eu posso tranquilamente gravar um áudio no celular, fazendo uma audiodescrição, essa técnica existe, sobre a importância do cinto de segurança. A importância do cinto de segurança física. Tá certo? Uma interpretação de gráfico em Braille é física. Então, eu posso falar sobre uma série de fenômenos para um aluno cego, no caso. Porque se ele tiver baixa visão, aí você consegue, inclusive, fazer o material didático dentro da faixa que ele consegue perceber. Mas, enfim, eu tinha essa demanda, que é a necessidade de um material didático adaptado para alunos com necessidades educacionais específicas. E olha só, começou com um aluno surdo e a coisa se expandiu, certo? Aí eu vou correr um pouquinho para poder mostrar os exemplos. O que eu tive que fazer? Quais são as soluções existentes? Pronto, eu tenho aluno surdo. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Fui para o YouTube procurar vídeos em Libras. E sabe o que eu achei? Um material descontinuado. Ou seja, você encontrava uma aula de velocidade, mas aí você não encontrava uma aula de aceleração. Você tinha, então, um professor que fazia uma aula de velocidade, fazia uma aula de conversão de velocidade, ele definia velocidade, fazia uma aula de conversão, alguns exercícios de velocidade média, beleza. Aí a aceleração, esse professor não tinha feito. Ele fez só algumas aulas, botou no YouTube, em Libras. E aí você achava uma aula de aceleração de outro professor, que usa, às vezes, outros sinais, com outra iluminação, com outra didática, com pressupostos teóricos diferentes, conhecimento prévio diferente, e aí você tinha um material Frankenstein, um material que não tem fluidez, não tem continuidade, por isso que eu digo que ele é descontínuo. E você depois não achava de jeito nenhum uma aula de força, ou seja, não há material didático adaptado para estudante surdo no país. E o material escrito, professor, um surdo pode aprender a ler? Pode. Se ele ficou surdo antes de ser alfabetizado, aí eu vou falar um pouquinho, é o seguinte, você aprende a ler porque você, num primeiro momento, memoriza o som de cada sílaba. Então, você sabe, a sua mãe, o tempo é papai, certo? Você o tempo todo, criança, escuta papai. Então, você lê PA, é pá. P-A-I, pá-i. Aí junta tudo, pá, pá-i. Aí você começa a associar aquela palavra que você escuta muito. E você
cria na sua estrutura cognitiva uma relação, um conjunto de significados entre a pronúncia. Quando você lê a palavra papai, papai, você associa o conceito de papai que você construiu em casa, ouvindo essa palavra, certo? O surdo não ouve. Então ele não tem como fazer essa relação, e aprender a ler para ele é muito mais difícil. Mesmo o surdo, que sabe ler em português, ele tem uma dificuldade muito maior do que um ouvinte para leitura. Existe uma técnica de escrever textos para leitores surdos. Vou poder mostrar. Deixa eu ver aqui. Túlio, cada tipo de dificuldade é um novo universo a ser estudado. Como poderíamos, por exemplo, dar aula de óptica para um aluno cego? Tratar de cores, princípio de propagação, toda especificidade terá seus desafios. O pessoal faz aula de óptica com tato. Certo? Então, ele segue aqueles raios, raio incidente, raio refletido e tal, etc. Qual é o tipo de imagem mental que o aluno cego cria disso? Eu não sei. Aí, repito, não é minha área, nunca treinei, nunca tive essa experiência de trabalhar esse conteúdo. Eu sei, né, leituras transversais, eu acabo pegando, e aqui o trabalho da professora Vanessa, eles fizeram muito isso com vetores e com gráficos, muita coisa tátil que os alunos bolsistas, nem sei se eram bolsistas, os monitores, eles mesmos construíram. Foi um trabalho assim belíssimo. Certo? Então, agora, cores, por exemplo, princípios de propagação, o que acontece, Túlio? De acordo com a necessidade, você precisa fazer uma adaptação curricular. Eu tenho um aluno cego. Vale a pena gastar um tempão para trabalhar cores? Ou eu posso tirar esse tema, esse tópico do conteúdo? Porque realmente não faria sentido para o aluno cego. Mas ele precisa saber que eu vou voar, certo? Por exemplo, o aluno, um cego, na sua casa, ele pode chegar e pedir a uma pessoa: olha, por favor, existe uma xícara que eu sei que é da cor vermelha que está no armário. Você pode pegar para mim? Bom, o que esse vermelho significa para o cego? Não faço ideia. Mas o cego sabe que os videntes utilizam essas palavras, essas cores, para identificar objetos. Então, o cego memorizou que existem, ele sabe, no tato, ele sabe que existem 3 xícaras naquele armário. E ele sabe que a xícara que é vermelha é a dele, ou azul, ou verde, não importa, é a dele. Então, se ele for pedir a alguém, ele vai dizer: existem 3 xícaras no armário. A minha, eu sei que é a de cor azul. Bom, o que azul significa para o cego, eu não sei, mas que ele precisa saber, e vai saber interagindo com as pessoas. As pessoas usam esse termo cores. Ele vai perguntar a alguém: o que é cor? Por que você fala que um carro é cinza, que o outro carro é amarelo? Certo? Então, o vidente vai dizer a ele: é uma característica dos objetos que nós, videntes, podemos perceber. Como você é cego, você não vai poder perceber as cores, mas é uma característica dos corpos. Então, aí teria que pensar, que pesquisar, que ler artigos sobre, mas é impossível falar o básico, explicar ao cego que existem as cores, que os videntes percebem. Agora, qual a imagem mental que ele vai criar, eu realmente não sei, não tive experiência com esse tópico. Então, vamos lá. Eu pergunto quais as soluções existem. Quais as soluções existentes? Então, o YouTube não atendeu. Tem muita coisa boa no YouTube, mas não é completa. Eu não tenho um conteúdo de mecânica completo em Libras. Certo? Então, aí você tem 4 aulas, e a 5ª aula, que é essencial, você não encontra a 7ª aula, fica uma janela enorme. Essa janela você não sabe o que fazer, essa janela o aluno não chega na 5ª aula, não consegue entender a 7ª que você selecionou, porque estão faltando 2 aulas, está faltando uma aula ali, a 6ª aula. Enfim, essas soluções, elas não atendiam à demanda. Aí eu disse: o que já foi escrito sobre o tema? Aí caí dentro do Google Escolar. Certo? Fui procurar artigos sobre o tema, achei muita coisa ruim, muita coisa boa, mas aí tem que ter paciência e tem que sair lendo. Cara, não vá pelo achismo, leia, veja o que foi feito. E aí você descobre que a turma da educação já fez um trabalho fantástico, tem muita fundamentação boa,
falta a galera colocar em prática, mas aí não é o teórico da educação que coloca em prática. O teórico da educação, ele mostra os caminhos, ele dá uma fundamentação, ele explica os termos, explica o contexto, caracteriza. Cabe ao professor fazer o seu trabalho de pesquisa e de produção e colocar essas coisas em prática. E o que eu posso acrescentar? Então, em função da demanda, em função das soluções existentes e o que estava escrito sobre o tema, eu pensei, cara, como é que eu posso acrescentar aí alguma coisa? Porque eu não vou fazer o que já está feito, certo? Eu tenho que fazer algo diferente, eu tenho que fazer algo que some, não é diferente porque eu quero ser diferente. Não, eu quero somar, eu quero contribuir. Se eu fizer algo que já foi feito, o cara fez uma aula em Libras sobre corrente elétrica, tá perfeito, eu vou fazer outra aula em Libras sobre corrente elétrica, se eu não consigo fazer nem tão boa quanto o que o cara fez. Mas onde é que eu posso acrescentar? Bom, aí surge um produto, que é um produto em função da demanda, das soluções existentes, do que já foi escrito e de uma reflexão sobre o que eu posso acrescentar, eu vou propor uma solução para essa demanda ou para esse problema. Esse produto, pessoal, que eu vou mostrar para vocês, ele envolveu custos financeiros que eu arquei, certo? Eu já gastei aproximadamente 10 mil reais nesse projeto meu. O Instituto arcou com bolsas de alunos, e eu digo a você que eu gastei do meu bolso mais do que o Instituto gastou com bolsas. Mas eu fiz porque eu quis, ninguém me pediu, ninguém exigiu, isso é um plano de vida meu. Então, envolve custos e envolve um conhecimento técnico, cara. Tem que estudar, tem que se preparar. Alguém falou aqui que, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui quem foi que falou aqui sobre cada dificuldade é um universo, eu acho dizendo, tá aqui, Túlio, cada tipo de dificuldade é um novo universo a ser estudado, exatamente, certo? Então, e aqui no caso, alguém está assistindo essa aula pelo celular? Eu, professor. No meu caso aqui, eu estou pelo celular. Sim, Quem é? eu também. Pronto, Giovanni. Giovanni e João, é isso? Da Cruz, isso. Pronto, João da Cruz e Valesca Clive, pronto. Vem cá, pelo celular, o que é que vocês estão achando dessa tela aqui? A visibilidade, a compreensão. Pode sentar o cacete, eu não tenho medo de crítica, não. Eu tô pelo celular também, tá perfeito, normal. Dá para ver. Tá ok, tranquilo. Pois Tá bacana, isso aqui foi um ano de pesquisa para chegar nessa tela que está aí na frente de vocês. Um ano de tentativa e erro, de quebrar a cabeça, chorei muitas vezes. Exato. Leitura, teste, trabalho com 2 professores top de linha de São Paulo, que são visionários na área de educação especial, fizeram uma lavagem, quase uma deslavagem cerebral em mim. Então, essa tela aqui, pessoal, ela usa a percepção espaço-visual própria da cultura surda. Eu tive que estudar as fontes, porque eu não posso colocar fonte que seja de difícil leitura. Vou mostrar uma aula que tem fontes de difícil leitura, mas ela é específica, ela é individualizada. Esse slide, ele está feito em HTML, programação nossa. Eu fiz a primeira versão, sou professor de física, mas aprendi a programar desde o meu mestrado, mas programava em outra tecnologia que já foi descontinuada também, né, em Flash. E aí eu aprendi a programar em HTML, aprendi CSS, aprendi JavaScript, e mandei essa programação para um dos bolsistas, e ele melhorou bastante essa programação. Essa tela que vocês estão vendo aí, eu desenho, eu monto ela num editor de imagens vetoriais, chamada Gravity Designer. Eu comprei essa licença por R$100 ao ano. Tá? Essa imagem inicial aqui, ela também é paga, ela é do FreePic Premium, eu assinei por R$600 o ano, então tenho acesso a todas essas imagens, eu posso baixar 100 imagens por dia, vou mostrar várias situações com elas, o tempo está voando, tá? Então a gente veio para cá, aí todos esses esqueminhas de seta, eu vou voar para os exemplos, certo? E aí o produto, então, vai atender, eu estava nessa tela aqui, tá? E esse produto vai atender a uma necessidade. Então,
Por que eu perguntei sobre o celular? Porque toda essa estrutura de layout, de design, foi feita para que eu pudesse produzir aulas de física completas, com tudo. Eu fiz o curso de hidrostática completo, com todos os cálculos, com tudo nessa tela, e se o aluno usar, assistir pelo celular, dá certo, porque foi testado. Então, a gente descobriu uma maneira de produzir conteúdo de física e de matemática para a tela do celular. Por que para a tela do celular, pessoal? Tá? Depois eu falo já. Bom, qual é o quadro NEE? Porque aqui eu estava com a minha demanda, necessidade de material didático. Pessoal, eu tenho alunos surdos, alunos com déficit intelectual, não vou falar sobre cada uma dessas características, alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, alunos com autismo leve, certo? Que aí a gente consegue trabalhar a física bem e tal, mas tem algumas características. Por exemplo, o autista, ele é extremamente visual, o surdo também. O TDAH, ele é extremamente objetivo, ele precisa de um material rápido e fulminante. A gente descobriu que isso era fantástico para o surdo. Isso era fantástico para o déficit intelectual, porque se eu fizesse uma aula ponto a ponto bem detalhadazinha, eu ia conseguir atingir esse pessoal por um motivo que eu mostro já já. Esse déficit de escolaridade, o que é isso? É um aluno sem nenhum tipo de transtorno, sem nenhum tipo de deficiência, mas teve um péssimo curso de matemática no ensino fundamental. E ele chegou aqui no primeiro ano do ensino médio. Agora, olha só o que a Ricláudia me disse, que esse aluno surdo, ele chegou no primeiro e no segundo ano do ensino médio sem saber ler, sem saber matemática. Por quê? Por causa do déficit de escolaridade, que é muito grande para esses alunos que têm necessidades específicas. Se um aluno autista não tiver um material que ele consiga ler, que ele consiga entender, certo? Ele vai ter um grande acúmulo de déficit de escolaridade. Você tem um aluno regular, o aluno típico é que ele não tem nem transtorno nem deficiência. Ele infelizmente, teve um curso de matemática no ensino fundamental muito ruim. Agora, você tem o aluno com TDAH, com déficit, você tem esse grupo que tem também esse déficit de escolaridade. Certo? Então, a gente começou a ver que aqueles 10% da turma que tiram nota baixa, muitas vezes são alunos esforçados, são alunos que querem aprender, mas eles não entendem o que eu digo na sala de aula, porque eu estou falando para 30 e não para eles. E ele não tem um material didático complementar, certo? Vale salientar que numa sala de aula, aqui no IF, com 40 alunos, eu não posso dar aula só para o surdo, eu não posso dar aula só para esse garoto que não sabe trabalhar com frações, não posso dar aula só para ele. Então, e aí, como é que ele fica? Bom, se eu tiver um material didático adaptado, quem sabe ele não melhora. Aqui nesse meio você coloca alunos de alto rendimento, são alunos que sabem mais física do que eu no primeiro ano do ensino médio, são simplesmente e absurdamente geniais, muito acima do meu. Esses caras voam. Eu tenho que ter paciência com essa galera aí, senão ele vai virar, sabe o quê? O bagunceiro da sala, porque ele é o cara que não vai conseguir ficar prestando atenção, enquanto você na sala de aula explica como é que soma uma fração. Para esse cara aqui vai ser um esforço, vai ser um sofrimento real você querer que ele fique quieto, copiando, olhando para a sala, enquanto você explica uma coisa que para ele chega a ser ridícula. Para ele. Então você precisa saber que esse cara existe, precisa ser flexível com ele. Agora, no meio dessa muvuca todinha, põe um aluno regular, que é a maioria. Que é 70%, 80% da turma. É esse aluno para o qual o livro didático foi escrito. É esse aluno para o qual nós fomos, a minha geração toda, eu fui treinado para trabalhar com esse aluno. Eu fui treinado a excluir todos os outros. Quadro NE, percepção espaço-visual. O que é isso? Para a gente partir para os exemplos. Ilustrações e esquemas gráficos com palavras-chave. Textos curtos e diretos. Objetividade. Tem alguma coisa aqui que eu não falei sobre os textos. Não somos, mas a realidade agora é outra. Vocês estão tendo esse encontro, essa disciplina com a Andresa, estão tendo esse encontro comigo, eu não tive nada disso. A minha licenciatura, nunca ouvi falar em nada em como ensinar para essa galera, zero. Nenhuma disciplina, nenhuma fala, nenhum artigo. Eu enxerguei essa realidade agora, em 2018. Então, mas agora... Como você foi fabuloso, viu? Como você foi Ayrton Senna.
Ayrton Senna do IFRN, porque correu e produziu e conseguiu fazer conexões, outros grupos de pesquisa, fez troca de conhecimento, depois produziu conhecimento e hoje está aqui com esse nível de segurança, de avanço. A gente sabe que não tem todas as respostas prontas ainda, Sim, claro. mas já consegue trazer tantas problematizações pertinentes que, de alguma forma, já nos tranquilizam tanto, não é? Que, poxa, como vale a pena estar participando dessa aula, nesse formato, nessa socialização de experiência, aliada a isso que eu estou chamando de pedagogia metalinguística. Essa metalinguagem, né, quer dizer, o instrumento que você desenvolveu junto com os outros colegas para pensar no aluno com deficiência auditiva. Nós estamos utilizando ele hoje aqui para dar uma aula em nível de mestrado, e todo mundo está vendo que, de fato, ele também serve para os ouvintes, né? Porque, Isso, de fato, eles facilitam a nossa organização. Começou com surdo. Hoje, a gente busca atender todo esse quadro aqui. Aí tem alguns termos que eu não estou dizendo aqui, certo? São termos que a gente cunhou no projeto, que eu vou apresentar em artigo, agora estou encaminhando um resumo para o SNEF. Não me tranquiliza, me apavora sendo realista. Calma, Clívia, deixa eu mostrar o material que já está feito. Isso daqui, pessoal, quando eu for mostrar o material didático, me lembrem de dar um nome, um rótulo a esse tipo de material, certo, Andresa? Por favor, eu vou... Sim. Ou ele caiu, ou ele está fazendo transição de máquina. Voltou. Vamos aguardar o professor. Quanta riqueza, não é, gente? Socializando experiência. Voltei. Eu saí sem querer. É coisa de velho, viu? Apertei um botão aqui e pluf. Então, vamos lá. Esse rótulo, espero que alguém me lembre. Então, essa percepção visual, pessoal, é sem elementos descartáveis. Ilustrações e esquemas gráficos com palavras-chave, textos curtos e diretos, objetividade. Cores, hipersensibilidade, hipossensibilidade. O que é isso? Um aluno autista, certo? Então, preste atenção. Vou usar o flat design. Cada elemento desse é uma discussão. É o seguinte, se eu colocar cores muito fortes, certo? Eu vou superestimular o aluno autista que tem hipersensibilidade a cores, o ambiente educacional, o material, a tela vai ficar desconfortável para ele. Se eu também usar cores muito neutras, só um fundo branco, que eu uso muito fundo branco, mas se eu não der uma variação nas cores, eu também não consigo chamar a atenção do aluno autista que tem hipossensibilidade às cores. O que é que eu tive que fazer? Achei esse artigo, fui pesquisar sobre aprendizagem, material didático para autistas, peguei esse artigo, criei um padrão de cores, que é o que eu uso aqui nessas telas, que são baseados no verde, azul e laranja. Então, eu tenho várias combinações de verde e azul diferentes que eu criei, tá? Não sou de design, mas enfim. Aí eu usei um certo empirismo a partir desse artigo especificamente que fala sobre essas coisas. E o design, que são telas de smartphones, mas que também pode ser usado em notebooks e PCs. Quer dizer, se você abrir esse slide, que eu vou mostrar aqui, tá, algumas coisas online, ele funciona no seu tablet, funciona num PC, no notebook, mas também funciona no smartphone, certo? E por que design para o smartphone? Porque de criança a jovem universitário, todo mundo tem um smartphone. E, assim, a percepção que a gente tem é que o tablet, ele não vai crescer muito. É muito mais provável o crescimento de smartphones com a tela um pouquinho maior, com melhor qualidade, certo? Com melhor acesso à internet. Então, eu disse, cara, todos os... Inclusive, Geraldo, só corroborando com você, é importante a gente lembrar que uma mídia, assim, bem próxima, o tablet é uma mídia muito próxima do notebook. Do notebook, mas o minibook, não teve um tempo desse, né? Teve. E também não deu certo. Né? Não deu certo. Então, para que a gente veja o quanto não é tão popular assim, não foi tão, não caiu por um lado, não caiu no gosto das pessoas, por outro lado, se não caiu, é um indicador de que ele não é tão funcional assim, Isso. E que ele também não é tão includente assim, seja financeiramente ou seja socialmente, e aí o próprio netbook, eu acho que era netbook, né, o nome que a gente dá. Isso, tudo. Ele saiu
Inclusive, ele já saiu até de linha de produção, não se produz mais notebook, né? Então, E- ou é notebook, ou é tablet, ou é smartphone. E, de fato, o smartphone, ele sendo maiorzinho um pouquinho, ele acomoda muito bem as informações, a função do tablet. Então, não Isso. tem para que estar perdendo tempo pensando em tablet, porque ele não é tão democrático assim. E talvez no futuro próximo ele caia mesmo no desuso do netbook. E falando em inclusão, os meus alunos, mesmo os de baixa renda, todos têm um smartphone. Porque você pega um smartphone, você comprou um smartphone por R$700, você depois vende ele por 300. Certo? Depois de 1 ano, 2 anos, você vende por 300. Aí o aluno de baixa renda... Tem um detalhe, Oi. Geraldo. Estou ouvindo. Ó, além de ter essa questão aí, né, que é mais barato Sim, do sim. que um computador, né? O que hoje é muito comum é as pessoas, os lares, estarem fazendo a transposição do computador com o telefone fixo. As pessoas estão descartando essas duas canais de comunicação pelo smartphone, porque ele, com preço só, agrega Exato, com preço só. a usabilidade, né? E o principal elemento, né? E aí eu já estou trazendo aqui colaborações do diálogo da comunicação social para a nossa turma. A principal característica, a principal contribuição social do smartphone, gente, não, olha, para vocês terem ideia, o smartphone é uma tecnologia tão disruptiva, tão revolucionária socialmente, por isso eu parabenizo os pesquisadores, Geraldo e o grupo de pesquisa dele, por ter logo ido direto ao ponto certo, que é o smartphone, porque a tecnologia disruptiva é o smartphone. Por quê, professora Andresa? Quando a Apple lançou o smartphone, olha, a gente está falando de algo muito recente, em 2006. Steve Jobs ainda era vivo, foi ele quem cunhou, né, o design, e para vocês terem ideia, foi um evento tão pomposo, o lançamento do smartphone, não foi pomposo por acaso, parecia até um desfile da Victoria's Secret, né? Por que foi pomposo? Porque se sabia que ali estava diante de um instrumento que iria revolucionar as formas de comunicação da sociedade. Vocês indo na internet, vocês botando lá no Google, lançamento do smartphone pela Apple, vocês vão ver a festa que foi o lançamento, né, com Steve Jobs falando tudo. Por que foi aquela programação toda? Porque se sabia que ali era um dia histórico, que marcava um tempo histórico, né, que era exatamente essa questão da internet na sua condição mais móvel, de maior possibilidade de mobilidade possível, que era essa atrelada ao telefone celular. Por quê? Por mais que você diga que um tablet é móvel, mas é muito desconfortável pelo tamanho dele, você sair olhando para um negócio daquele tamanho, próprio peso dele, o notebook do mesmo jeito e um PC mais ainda. Então, se tem alguma dessas ferramentas que verdadeiramente ela tributa para a questão da mobilidade, é o smartphone. Então, é por isso que ele é, sem sombra de dúvida, de todas as tecnologias com internet, aquela que é mais disruptiva, porque ela passou a ser uma parte do ser humano, porque a gente pode levar a internet, a partir desse instrumento, para onde a gente for. Então, essa capacidade de mobilidade que faz com que o smartphone realmente seja algo que as ciências da educação devem apostar mais nele, porque ele realmente garante essa maior adesão, né? Seja pelo crivo econômico, porque é mais barato, porque ele funde, porque ele une, enfim. Então, só para reforçar isso, viu, Geraldo, e dizer que vocês estão no caminho certo mesmo. O caminho é esse, é apostar no smartphone. Por mais carente que seja o aluno, ele vai ter um smartphone na casa dele. Vai ter um smartphone. Não, e eu respondi aqui o seguinte, mesmo que ele tenha um notebook, mesmo que ele tenha PC, ele leva o smartphone para qualquer lugar. Então, se ele estiver no médico esperando para ser atendido, ele pode assistir uma aula. Porque ele vai estar com o smartphone dele lá. Mesmo que ele tenha os outros equipamentos. Como você falou, a questão da mobilidade, que é fantástica. Enfim, aqui eu joguei uma salada, certo? Então, para fazer esse design, eu preciso pesquisar o tipo de fonte, o tamanho de fonte, a paleta de cores que eu vou utilizar. Aqui eu tenho um exemplo de paleta de cores. Eu tenho que pesquisar as ilustrações, o estilo de escrita que se chama... vai fugir o nome agora, meu Deus. Eu lembro já, é o seguinte, se você vai escrever para um aluno surdo, você precisa utilizar uma escrita interlinguagem, é isso, você precisa aproximar a linguagem no português da modalidade escrita da cultura surda. Libras não é português sinalizado, então você evita variações de tempo verbal,
Escreve um texto de forma que ele possa ser compreendido se você retirar os conectivos. O surdo, geralmente, quando vai ler um texto em português, ele não dá muito valor, não dá muita atenção aos conectivos. E por aí vai. Metodologias, esquemas gráficos, tamanho dos parágrafos. Teorias de aprendizagem. Vou discutir. Se isso serve para alguma coisa, a gente já está 10h40, eu quero mostrar os produtos, e eu não vou ficar muito tempo aqui, porque eu ia deixar a discussão aberta, mas eu vou sinalizar uma coisa para vocês. É muito comum, ao longo da minha vida profissional, ou seja, de diálogos que eu tive, professores não darem nenhum valor a teorias de aprendizagem, achar que é frescura, que é besteira, e que o senso comum, o achismo, a experiência, isso não funciona, cara. Não quebre a sua cabeça. Não entre nesse caminho, estude, leia, você não vai usar uma teoria só, você vai fazer um repertório, precisa entender como é que os alunos, de uma maneira geral, aprendem, precisa entender sobre estrutura cognitiva, conhecimento prévio, subsunsor, pontes cognitivas, eu vou dar exemplos práticos já já. E para finalizar o slide, que a gente vai para os exemplos. Material didático adaptado. Todos têm o direito de aprender. Pessoal, o cego vai aprender a fazer uma integral tripla? Não sei, mas ele tem o direito de aprender para que serve o cinto de segurança. Ele tem o direito de aprender sobre ciência, sobre biologia. O aluno surdo tem o direito de aprender. O aluno com déficit intelectual, com autismo severo, ele tem o direito de evoluir, de explorar ao máximo o seu potencial, de exercer sua cidadania no máximo da sua plenitude, de tentar errar e tentar novamente. Negar esse direito é abrir mão da nossa humanidade. Vou fechar essa tela, abrir outra aqui. Chegou aí para vocês? Está abrindo. Chegou. Pronto. Então, aqui é uma aula online, certo? Tem várias correções sendo feitas, então eu retirei a página com os links do site, mas eu posso... Vocês podem entrar em contato comigo, vou deixar meu WhatsApp aqui. Então, aqui é a aceleração. O colega que está trabalhando em JavaScript é o João, é? É o João que está trabalhando com JavaScript? Não, João está comigo e... Não, alguém disse aí que estava trabalhando. Ah, é o Túlio, né? Túlio. Então, vamos lá, Túlio. Essa animaçãozinha aqui, Túlio, eu já fiz dentro de um tamanho que é 640 pixels por 360 pixels, que é exatamente o 16:9, que é a tela padrão do YouTube, certo? Que abre em qualquer tipo de smartphone, qualquer tamanho de smartphone abre essa tela proporcionalmente. Então, se você se eu tenho uma animação, se eu tenho uma página de internet, porque o JavaScript, ele vai abrir dentro de um HTML, certo? Ele vai abrir dentro de uma página de internet. Se você deixar ela sem responsividade, aí abre bem bonitinho, fica perfeito qualquer tipo de aplicativo que você fizer em JavaScript. Para você fazer a responsividade, o que ele vai fazer é simplesmente diminuir ou aumentar o tamanho. Ok? Se você pegar essa aula e colocar no celular, no formato vertical, certo? No modo retrato, ele fica muito pequeno. Aí, o que é que se espera? Que o aluno gire e deixe no modo horizontal. Então, isso daqui eu já tinha alertado, é uma animaçãozinha, porque essa aula a gente fez para o ensino remoto, então o professor, que não sou eu, estou trabalhando com o professor Leonel, a gente escreve esse material junto, mas quem está ministrando o primeiro ano é ele. Então, esse material aqui, Leonel começou com essa aula, certo? E ele vai simplesmente, de forma visual, mostrar o seguinte, que o tamanho do vetor velocidade não mudou. Claro que isso é uma aula de movimento uniforme, a gente falou sobre o vetor velocidade antes. Então, o vetor velocidade não mudou, tá certo? É um movimento uniforme. Aí eu vou para o próximo slide aqui. Tá? Então, em um movimento uniforme, o módulo da velocidade não varia. Olha só. Movimento uniforme. Módulo, velocidade. Varia? Não. Vou repetir. Movimento uniforme. Módulo, velocidade. Varia? Não. É muito próximo disso que um surdo vai ler esse texto. Eu consigo entender o básico da frase apagando todos os conectivos.
Isso é uma tentativa nossa de fazer a interlinguagem, certo? Aí agora, o que acontece com o vetor velocidade, pessoal? Ele aumentou. E o veículo se move cada vez mais rápido. Ocorre que, às vezes, simplesmente entender que ele está se movendo cada vez mais rápido, nessa simulação, a gente percebeu que não é trivial. Muitos alunos não conseguem entender que o veículo, se você tirar o vetor, que o veículo está andando cada vez mais rápido. Então, nós fizemos a opção de colocar o vetor, de deixar uma sombra para que ele possa comparar o tamanho final com o tamanho inicial, certo? Veja que a tela é extremamente limpa. Não tem ícone, não tem meu nome aqui nessa tela. Não tem o nome do professor Leonel, não tem o nome do projeto. Por quê? Porque nós não utilizamos nenhum elemento descartável. Não tem nada nessa tela que não esteja diretamente associado à informação que está sendo trabalhada. Porque se eu tiver um aluno hiperativo, eu vou chamar a atenção dele para uma área que não interessa. Se eu tiver um aluno autista que tem essa característica da fixação visual, e se eu boto um ícone aqui bonitinho, ele vai ficar olhando para esse ícone. Certo? Então a gente limpa tudo. Coloca de novo uma frase. E agora um movimento desacelerado. Então a gente usou, Túlio, diversas animações super simples. Essa é uma biblioteca que eu escrevi. Ela faz qualquer coisa de física do ensino médio. Qualquer coisa, eu vou mostrar aqui uma aula de calorimetria. Certo? Então a gente foi indo, pelo tempo, foi trabalhando o conteúdo de aceleração. Aqui eu vou para os exercícios. Os exercícios seguem uma outra linha de trabalho chamada atividade assistida. Não é atividade assistiva. É atividade assistida na qual eu vou conduzir o aluno. Pois é, Túlio. Então, fiquem à vontade de entrar em contato comigo, porque aí eu posso trocar alguma ideia, certo? Então, vamos lá. O que é atividade assistida? Eu quero ser. Me diz, vocês que são professores, me diz aí a primeira dificuldade que tem para fazer os cálculos com o movimento acelerado. A primeira dificuldade, o que vocês acham? Eu tenho 12 minutos, então corram. Os alunos trabalham bem com o conceito de variação. Os meus alunos se confundem com o conceito de variação, principalmente quando tem número negativo. Então, se eu tenho aqui velocidade final menos inicial, e a inicial é menos 10, ele confunde esses dois menos. Aí, entender o conceito, sim, a gente vai trabalhar isso gradativamente, vou mostrar aqui. Então, olha só o enunciado desse exercício. Tem um texto, o ideal é que esse texto tivesse libras, a gente não tem um intérprete, mas a gente já tem a tecnologia para colocar um botãozinho aqui. O problema, assim, é que sou eu para tudo isso, certo? Não tenho mais bolsistas, então eu posso botar um botãozinho aqui que você clica e esse texto é lido. Tá? Ou com a minha voz, ou com a voz de um software, que eu já assinei ele por um tempo curto, para aprender a usar. É muito bom, fica aquela voz digitalizada, mas fica muito bom. E aí eu simplesmente coloco, eu explico aqui o que é, e o exercício seguinte, eu quero a variação de velocidade. Final menos inicial. Acertei! Eita, eu nem fiz a conta, mas eu acertei. Aí eu vou colocar aqui o resultado. Errei o resultado. Certo? Vou tentar de novo. No caso aqui, acertei. Olha só. Andresa, são diferentes percepções. Para alguns alunos, a educação online permite uma interação melhor com o professor, o aluno se expõe menos diante da turma e há situações em que a educação online está melhorando o rendimento do aluno, principalmente porque ficou mais interativa. Certo? E há outras situações que aí vai depender do contexto familiar, do acesso se o aluno sabe entrar no computador, se o aluno sabe usar o Google Sala de Aula, se ele tem um suporte em casa. Então, é um conjunto de variáveis muito grande para a gente fazer uma afirmação. Porém, eu já tenho informações, a animação não apareceu aqui. Então, Ricláudio, exatamente, em determinados... Andrés, eu não tenho essa resposta, certo? Eu tenho certeza de relato de vários casos em que a educação online se mostrou melhor, tá?
inclusive para alunos regulares que gastavam muito tempo para chegar na universidade, pegavam vários ônibus, levavam 1h30 para chegar, 1h30 para voltar, ficava extremamente cansativo, e com o ensino remoto, ele está usando esse tempo para estudar, e para esse aluno, que foi aluno meu da Zona Norte, hoje ele é estudante universitário, melhorou demais, porque ele cansa menos e está rendendo mais. Mas, repito, não posso fazer nenhuma afirmação em termos de quantidade. Deixa eu correr aqui, porque eu quero mostrar várias coisas. Pessoal, esse exercíciozinho aqui que vocês estão vendo, a gente ralou muito para chegar aqui. Porque esse exercício vai pegar o aluno que não consegue abstrair. Se você simplesmente pega ele para calcular a variação de velocidade e dar um papel em branco, ele não consegue escrever, ele não consegue começar. Ele vem de um histórico de autoestima, de muita derrota. Ele sempre erra, sempre não consegue. E aí isso a gente viu acontecer ao vivo e a cores, no começo da pandemia, no laboratório de informática, daqui com alguns alunos, como também vi no ano de 2019. Ele chega aqui e ele tenta, então ele vai colocar 17 menos 10. Se ele errar a conta, errou, mas aí ele verifica, cara, eu vi os olhinhos de alguns alunos brilharem simplesmente porque esse parabéns apareceu, porque esse Vzinho aqui de certo apareceu. Alunos que vêm de um histórico complicado de autoestima. Então aqui, pessoal, a gente fez uma atividade que permite o aluno começar do zero. Você não vai encontrar esse nível. Então, para muitos desses alunos, o primeiro exercício do livro, o primeiro exercício da lista do professor já é inacessível para ele. E você vai botar isso aqui no papel, fica muito caro. Botar um monte de exercício desse. Aqui não. Aí vamos lá, aqui eu mudei, certo? Então eu tenho. Quem é aí, olha só. Oi. Geraldo, não está passando a lâmina. Por exemplo, a gente não viu onde é que tem esse Vzinho que você destacou com a felicidade. Vocês estão vendo a imagem, né? Deixa eu botar aqui. 17. Estamos vendo. Menos 10. Não aparece nada aí para vocês? A gente está vendo. É Newton? Newton com a maromba? Não. Vixe, tá em que tela? Lista 1, lista 0. Aí tem peraí. Não, foi mal. Eu achei que tinha mudado a tela, não mudou. Eu desconfiei quando você começou a entrar em detalhes que a gente não estava vendo o retorno. E agora? Chegou aí 2 carrinhos? Sim, 2 carrinhos. Pronto. Então, isso aqui, pessoal. Um enunciadozinho rápido, curto, certo? E as situações. Ele vai ter que entender quem é o tempo, quem é a velocidade final, quem é a inicial. Aqui eu tenho T1 e T2. Ele vai ter que ler isso aqui, certo? Então, ele vai pegar 17 menos 10 igual a 3. Errou. Opa, igual a 7. Acertou. Então, pronto. Chegou aí para vocês o parabéns, o Vzinho? Agora sim, a gente Pronto. entendeu. Então, isso daqui vai trabalhar exatamente a autoestima de muitos desses alunos que não tiveram o devido suporte nas séries anteriores, e eles vêm de um histórico de que ele não sabe, ele não consegue, ele sempre erra. Então, quando você faz uma atividade que você vai ensinar o aluno a acertar, você vai mostrar ao aluno que ele pode acertar, certo? Meu celular está tocando aqui, eu desliguei. Aí, vamos lá. Aí aqui o exercício segue, certo? Beleza. Só que agora, pessoal, eu tenho T2 aqui à minha esquerda e T1. Então, vai ser 10 menos 17. Certo? 10 menos 17 dá menos 7. E eu errei. Por que eu errei? Eu errei porque eu não prestei atenção no referencial. Tudo isso foi trabalhado na aula. Certo? Tudo isso foi trabalhado na aula. Está bem explicadinho. Então, peraí, cara. Peraí. Está tudo errado. Eu errei, não acertei nada. Mas está aqui T2. Ele tem um sentido oposto à orientação da trajetória. Então, é menos 10. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, veja que eu já acertei o primeiro. E esse daqui vai ser 17, porque tem um menos aqui. Errei de novo. Errei. Mas, por que esse é menos 17? Esse menos é da fórmula. Aqui vai ser menos 17. Acertei. E quanto é que é menos 10? Menos 17. Vai dar 7. Beleza. Então, os alunos que têm muita dificuldade, estou falando de alunos com dificuldade crônica, não conseguem
entender esse grau de abstração envolvendo números negativos, aqui ele consegue tentar de novo. Então, o que tem aqui de referencial teórico? Certo? O aluno tem a participação ativa, ele digita, ele analisa a correção, não é o professor que vai dizer a ele se está certo ou se está errado. O computador diz se está certo ou está errado. Eu vou dizer a vocês que nas pequenas observações presenciais que a gente fez, eu passava, o aluno, pessoal, alguns alunos no laboratório, eu olhava, isto errou, quem ajuda? Eu disse, não, professor, vou tentar de novo. Ele queria tentar de novo, ele queria levantar a hipótese, certo? E aí segue os exercícios. Essa aqui é a lista 1, só para ver a variação. Depois a gente foi para a lista 2. Está aí, está visualizando a lista 2 ou não mudou? Estão vendo 2 fusquinhas? Sim, mudou. Pronto. 2 fusquinhas. Aí aqui, 20 pessoal, e 50. aí aqui o que acontece? A gente vai ensinar, trabalhar com o aluno a ele montar a fórmula. Porque tem alunos que não conseguem. Quantos de vocês não já viram os exercícios básicos, o aluno entrega em branco, entrega errado, entrega tudo troncho. Então a gente, não, cara, esse aluno não pode ficar sem nada. Veja, tem exercícios de aprofundamento também, tem exercícios tradicionais também. Esses aqui são os exercícios que a gente vai ensinar o aluno a acertar. Então ele vai digitar a velocidade final, ele vai digitar a velocidade inicial, ele vai digitar o intervalo de tempo, verificou, certo? Agora 50 menos 20 dá 30. 30 dividido isso aqui dá o quê? 7,5, eu acho. Pronto. Certo? E aí a gente vai trabalhar isso em várias situações. Ou seja, eu trabalhei primeiro o conceito de variação, agora eu trabalhei com a fórmula da velocidade, certo? E agora, olha só, eu vou calcular direto a aceleração. Então, preste atenção. Na lista 1, a gente trabalhou só variação. Na lista 2, trabalhou a fórmula da aceleração, permitindo que o aluno digitasse todos os elementos. Aqui, houve uma diminuição na assistência. Eu já quero direto que o aluno calcule a aceleração. Então, ele tem que fazer no papel, na calculadora, 34 menos 16, dividido por 6, dá 3. Beleza, então ele coloca aqui 3 e verifica, acertou. E aqui eu vou perguntar, pessoal, se o movimento é acelerado ou desacelerado. Certo? Então ele olha, a velocidade aumentou, o movimento é acelerado, correto. E eu tenho um comentário. Tudo isso é feito para que o aluno com dificuldade crônica não fique sem nenhum tipo de material. A gente trabalha aqui com um conceito chamado planejamento invertido, que é um conceito da professora Cátia de Abreu, né, que é essa doutoranda lá da Unesp. E aí a gente que faz um mapa conceitual, identifica as dificuldades suspeitadas e começa a fazer um trabalho, aí entra a Ausubel, olha só, eu tenho um conceito, se eu não trabalhar o conhecimento prévio do aluno, eu não vou conseguir que ele construa significados. E sabe essa sequência aqui, lista 1, 2 e 3, isso aqui é zona de desenvolvimento proximal. Tá? Eu começo com uma escadinha, no primeiro degrau da escada. É muito simples, algo que eu acredito que o aluno vai conseguir fazer sozinho. A lista 2 ele só faria com ajuda, mas a lista 1 é essa ajuda que ele precisa. E, obviamente, o professor existe nesse processo. Isso não é um material autônomo para o aluno se virar sozinho. E aí ele vai para a lista 3, vai para a lista 4, e na lista 4 eu dou uma situação, tá certo? Em que ele tem uma aceleração de 5 metros por segundo, considere um veículo, passa a apresentar uma aceleração. Para esse movimento, digita o valor dos tempos mostrados e tal, etc. Então, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai preencher essa tabela, certo? Aqui ele vai fazer a variação de velocidade. Então, a variação de velocidade é a cada... Eu estou colocando a variação de velocidade, certo? E ele vai simplesmente preencher uma tabela. Por quê? Porque eu estou preparando o aluno para leitura e interpretação de gráficos. Então, a gente fez todo um trabalho de criar tecnologia, tá, para poder ter um material que atende. Aí, ó, vocês não farão um conceito da aceleração? Está aqui, ó, seleciona as alternativas corretas. Então, eu vou trabalhar aqui a fundamentação teórica, diferenciando aceleração de velocidade. Esses exercícios aqui eles já não são tão simples,
podem ficar mais simples. Deixa eu ver o que é que eu posso mostrar aqui. Já estou terminando. Geraldo, como é o nome do conceito que a pesquisadora você Plane, mencionou? planejamento invertido. Planejamento. É específico para a educação especial. Tá? Porque ela entende que nós, professores, no nosso dia a dia, na nossa prática, a gente trabalha com o planejamento do aluno regular, o aluno típico. Ela disse, não, vamos inverter a coisa, vamos começar um planejamento lá do aluno com dificuldade crônica, porque os alunos... Pessoal, esses exercícios que eu passei aqui são muito simples. O que acontece com o aluno regular, aluno de alto rendimento? Ele faz em 5 minutos. Ele não reclama. Ele não reclama, porque ele faz muito rápido, ele não volta, e vai ter os exercícios de aprofundamento. O que acontece é que a gente não pode ter só os exercícios tradicionais e deixar os alunos com dificuldades crônicas excluídos. Eu preciso de um material para esse pessoal. O que a gente diz no projeto é o seguinte, exercício top de linha resolvido no YouTube, prova do ITA resolvido no YouTube, tem aos montes de altíssimo nível. Nós estamos produzindo material para um público que não tem acesso. Esse aluno vai assistir uma aula de um professor top do ITA, ele não entende nada. E não tem material para ele. Então, nós estamos escrevendo para os excluídos. E aí eu não estou aqui politizando, emocionando, não. Nós estamos escrevendo para um público que não consegue consumir os produtos educacionais que estão no YouTube, por exemplo. Porque falta para eles um conhecimento prévio, uma adaptação de linguagem, etc. Tá? E deixa eu fazer aqui uma última apresentação. Estou aqui. Tem várias coisas que eu queria mostrar, mas o tempo terminou voando. Então, peraí. Olha só, essa aula aqui eu fiz para o meu filho. Chegou aí para vocês? Equações? Sim, professor, está aparecendo. Pronto. Meu filho está no 9º ano, ele tem TDAH, e ele me pediu uma revisão de equações. Então, essa é a primeira aula da revisão que eu estou fazendo para ele. Ele gosta muito de mangá. Então, eu fui lá no meu banco de imagens que eu assinei e personalizei a aula para ele. Essa fonte aqui, pessoal, não é uma fonte que eu usaria de maneira padrão, por isso que eu disse a vocês, mas o meu filho não tem problema com essa fonte. E aqui é um material personalizado, foi individualizado. Claro que pode servir para outros alunos, mas e essa fonte também não aparece o tempo todo. Então, vamos lá, o igualdade. Para representar a igualdade, eu usei os ninjas. Eu estou tentando me comunicar com o aluno. Eu estou tentando chamar a atenção dele. E veja que o que está no texto está na figura. Isso a gente tem um termo, é narração descritiva por frame, que foi cunhado quando a gente estava fazendo videoaulas. Quando a gente passou para os slides, como outro instrumento, outro produto, a gente manteve. Então, eu vou narrar uma história contada em cada um desses frames aqui, narrar de forma descritiva. Então, olha só, igualdade, sentença matemática. Usamos, ou usar, sinal de igual. Ambos lados, sinal, representar, quantidade mesma. Eu consigo pegar a ideia geral desse parágrafo, lendo só as palavras-chave. Isso é uma tentativa nossa de fazer uma interlinguagem, não testamos. Tá? Mas o texto está no português correto, porém a gente evita, dentro do possível, às vezes não dá para evitar, variações de tempos verbais, etc. Então, aqui eu mostrei uma balança desequilibrada, é padrão nos livros de matemática. Para equilibrar a balança, eu preciso de mais um elemento, usei esses machadinhos aqui e tal. Certo? Então, eu vou passar rápido. Fui fazendo uma aula completa de igualdade, tá? Para a tela de celular. Ok? Não precisei de uma tela grande, usando essas fontes aí, estão todas padronizadas. Eu sei quais são as fontes, quais são os tamanhos, qual é o padrão de cor. Tá? Veja que não tem nada aqui gritante. O mais gritante é esse laranja, que ele aparece pouco. Ele aparece bem para destaque. Certo? No caso aqui é a variável. E aí a gente segue os exemplos, tá? E faz essa descrição aqui bem rápida. Essa fonte realmente não é a ideal para estar aqui, mas como eu disse, foi personalizada, meu filho não tem problema com isso. E todo
o processo de resolução de equação, essa parte inicial envolvendo só soma e subtração, foi feito para a tela do celular, e o menino testou, fez todos os exercícios, entendeu bem, e aqui os exercícios, no próprio slide. Então, eu simplesmente quero que ele identifique que essas caixinhas aqui são incógnitas, são coisas que eu quero saber, certo? E ele vai fazer os exercícios. Aqui é a mesma coisa, tá? Já ficou um pouco mais abstrato por causa do sinal. Repito, isso é uma revisão de equações para um aluno específico. Aqui eu vou explicar como é que é esse exercício. Olha só, tudo isso é tecnologia nossa. Nós daqui não copiamos e colamos nada. Essa programação é toda 100% nossa e de código livre, de acesso gratuito. Eu quero que aí tem um grau de abstração bom. Eu quero que ele relacione aqui, tá? E ele não pode ficar desse jeito, não, certo? A tela anterior mostra como é o certo. Aqui é o errado, o certo tem que cobrir bem direitinho. Aqui, pessoal, eu trabalho inclusive a coordenação motora, tá? Então, se eu fizer isso daqui, ó, saiu um sonzinho aí para vocês? Saiu, meu irmão. Parece até uma bomba assim quando cai. Pô. Isso, é uma bomba. E isso para o aluno deve ser uma experiência incrível, assim, sabe? Pois é, já testamos. Tem um áudio de uma professora de São Paulo que respondeu ao meu colega Roberto, dizendo que um aluno dela, criança, não era essa atividade, era bem mais simples, mas ficou, eles riram, brincaram. E aí, opa, errou, por que errou? Recomeçar, eu fiz alguma coisa errada aqui. Eu achava que era esse o gabarito, nem sei. Não vou fazer esse exercício de novo, não. Certo? Mas, enfim, se você acertar, ele vai aplaudir. Aí, olha só, cara, isso aqui também foi uma concepção minha, que aí foi um garoto daqui genial, de 16 anos, que programou. Eu quero montar essa equação, que é algo altamente abstrato para um determinado grupo de alunos. Eu quero ajudar, e se eu botar no papel, calcular o valor de x, ele não consegue fazer uma sequência lógica. Aqui ele vai escolher entre as opções. Então, qual é a opção? Vamos supor que ele joga aqui 10 menos 7... Vx igual a 10, também não. Eita, o jeito é jogar o x para o outro lado. Tentar essa daí. Ele jogou o x para o outro lado com o sinal trocado. Era a única opção viável. Então, isso daqui tem um bom grau de dificuldade, viu? Não se enganem, não. A criança que está revisando, bom, e agora o que é que eu faço? Trago o menos 10 para cá. Certo? Ele poderia errar, tá? E aí vai dizer onde ele acertou, onde ele errou. E onde ele errou, ele vai tentar novamente para deixar tudo bem certinho. Também continua errando. Então vai ser 10 menos 7 igual a x, só tem uma certa. Pronto. Então, criamos veja, esses dois sistemas visam criar uma imagem mental, isso é um termo teórico, do aluno, no que diz fazer com que ele faça a resolução mentalmente, se ele quiser fazer no papel também pode, mas ele tem como verificar. Certo? E aí a gente seguiu, esse aqui já é um grau de dificuldade maior, e um detalhe, ele tinha me pedido para explicar para ele me pediu para explicar equações, começar, eu disse, Gabriel, eu fiz o material, você não quer dar uma olhadinha, não? Se você tiver qualquer dúvida, eu sento com você e explico. Ele não me chamou para nada. Assistiu a aula inteira, fez o exercício, errou, acertou, fechou tudo, e deu certo. Então, é claro que é um teste com um aluno, certo? Mas, enfim, e essa aula é totalmente adaptada para celular, certo? Todo esse design que está aqui, ele é para celular. Estarei apresentando esses pressupostos teóricos, quer dizer, estarei submetendo um resumo para o SNEF, sendo aceito, estarei apresentando lá, tá? E todos esses conceitos que eu estou dividindo aqui com vocês. E aí, a quantidade de possibilidades aqui são muitas, né? Queria ver se eu mostrava só uma aula aqui, Termo 1. Já são 11h10, prometo 5 minutos aqui para o colega que está no JavaScript aí. Não deixe de dizer como é que você pretende de fazer a difusão desse rico material, qual é a plataforma, se o IF está lhe apoiando.
para que os nossos professores aqui, futuros colegas federais, Tá, né, e desde já repito. colegas de rede estadual. Deixa eu só carregar aqui a imagem. Andresa, esse projeto ficou 3 anos como projeto de extensão, certo? Ocorre que a gente está migrando muito para a área da educação inicial e o foco acaba sendo muito também a educação infantil, que foge aos objetivos do IF, certo? Então, a gente teve a ideia, eu e esses 2 professores, nós criamos um portal, uma plataforma, um site, né, .org. Quer dizer, a gente vai oficializar uma organização, assim, sem fins lucrativos. O pessoal chama de ONG, não, no nosso caso não é ONG, mas é um outro tipo que tem, é registrado e tal, até porque a gente faz trabalho em conjunto para que fiquem garantidos esses direitos. E aí a gente está migrando para uma outra página, eu contratei um web designer, aí a gente está pagando, um cara, foi aluno aqui do IF, foi meu aluno, na verdade, mas hoje ele é um técnico, ele não tem mais vínculo com o IF, e a gente está colocando todos os recursos que estão nas normas para acessibilidade. Por exemplo, nesse novo site, o aluno terá acesso a 7 tipos de contraste, de acordo com o tipo de deficiência visual que ele tenha. Se ele for um aluno, por exemplo, que não vê cores, meu Deus, fugiu o nome agora, daltônico, ele pode deixar tudo, daltônico, ele pode deixar o site todo em preto e branco. Pode aumentar a fonte, diminuir fonte. Se ele tiver dislexia, ele pode mudar toda a fonte do texto, não das figuras, mas do texto HTML, para uma fonte específica que é para dislexos. É uma fonte que foi criada especificamente para facilitar a leitura de dislexos. Enfim, recursos como esses que a gente vai implementando e procurando deixar o site o mais completo possível, né? Como você perguntou assim, não, o IF me deu o apoio, né, dentro do possível, mas como meu processo de redistribuição foi indeferido, então a probabilidade é que eu saia do IF no final do ano, né, e volte a princípio para o Rio, porque minha esposa vai para a reserva, ela é militar, e o meu concurso é do Colégio Pedro II. Então, Poxa, Geraldo, não estava sabendo, não, que foi indeferido. Mas agora com a nova reitoria, tenta novamente dar entrada. Foi indeferido exatamente na nova reitoria. Né? E aí, porque não há vaga para professor de física, enfim, a gente tem a intenção de não vamos parar, certo? Mas vamos continuar aqui. Pessoal, aqui uma aula de temperatura e calor já é para alunos do 2º ano do ensino médio. Eu não tenho nenhum aluno aqui, não recebi a notificação, nenhum aluno com déficit, com necessidades especiais. Mas procurei fazer a aula o mais visual possível. Essas animaçõezinhas, Túlio, são em JavaScript. Certo? Funciona aqui maravilhosamente bem. Incrível. Ó, aí a animaçãozinha básica, a gente tem a biblioteca com a pancada de funções já pronta, um sistema de animação que já foi bem otimizado para funcionar no celular. Eu uso algumas funções que o senhor fez, que é do IFScript, isso, né? Você trabalha com Tibério, né? Exatamente, é. Pronto, aí tem algumas coisas lá que eu aproveito. Eu já tenho uma versão mais nova dessa biblioteca, que inclusive eu já mostrei a Tibério, eu acho que eu até mandei para ele, que, por exemplo, essa simulação de gases, está aparecendo aí para vocês, o gases? Tá sim, tá aparecendo. Pronto. Talvez aí na transmissão de vídeo não fique muito fluida, mas no celular funciona perfeitamente. E aí uma animaçãozinha aqui que eu gosto muito é essa, que é para mostrar o processo de transmissão de calor. Então veja que a gente trabalha textos curtos, parágrafos curtos, a aula é fortemente visual, certo? Então se eu retirar a parede, não sei como é que vai ficar aí para vocês, mas a temperatura vai igualando, certo? O conceito de quente e frio desaparece, a seta de fluxo de calor desaparece. Então, são animações que a gente vai acrescentando, ou esquemas gráficos com tela limpa. Aqui a gente usa muito isso, que são esses... não chega a ser... Alguns são mapas conceituais, outros são mapas mentais. Mas a gente usa muito isso daí, tá? Vai sempre procurando enriquecer visualmente aí os custos, né? Eu tive que investir em aprender e desenvolver, que a gente desenvolveu tecnologia,
e comprou esse banco dessas imagens aí. Nada aí é pirata, nada, não tem nada nesse projeto que seja fonte de pirataria. No máximo, a imagem da Wikipédia que eu coloco fonte quando ela é de domínio público. Então, esse é o projeto, pessoal. E aí, o resto é seguir outros recursos, certo? Professor, cada aula dessa do senhor é um produto educacional que a gente está tentando desenvolver todinho. Agradeço. Então, pronto. E a gente, assim, enquanto Deus permitir, a gente não para. Tá, não estou ouvindo, não, Andresa. Você está sem som. Você está sem som, Andresa. Andresa está sem som. Eu já cliquei 2 vezes nesse negócio e não saiu. Agora sim. Mais uma vez, muito obrigada, professor, por sua presença. Como você catapultou a nossa aula de hoje, catapultou a disciplina, não é? Como foi bem-vinda e como foi acertada a sua presença no nosso planejamento. Eu fiquei encantada também com o grau de atenção dos estudantes, né? A gente vê que todos estavam muito engajados na aula de hoje, participando, deixando seus comentários no chat, e, na medida do possível, participando com áudio. Geralmente, os alunos da física são muito tímidos, não é? Mas hoje foi tão contagiante e tão transbordante, né, de conhecimento, que eles não aguentaram e fizeram a interação em tempo real. Então, muito obrigada, professor, por ter aceito, né, o nosso convite e ter vindo com toda a intensidade com que você veio brilhantar a dinâmica da disciplina. Eu vou agora finalizar a gravação. Posso responder ao Túlio? Pode finalizar, depois eu respondo ao Túlio.